O aluno simplesmente ele não alcançou como os seus pares de mesma idade, como os seus coleguinhas. Os coleguinhas já estão lendo, ele ainda não consegue ler. E aí, ele passa para o segundo ano ou ele permanece no primeiro? Bom, essa é sempre uma discussão, uma decisão difícil para a família, para os terapeutas. A primeira recomendação que eu tenho para falar para vocês é que cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada criança é única. Cada ambiente que essa criança vive, ele é único. Depende. Eu não sei, depende da escola que essa criança tá, dos profissionais, da família, do nível de envolvimento que essa criança tem com os seus colegas. Será que para ela não vai ser muito sofrido que os colegas passem para outra série e essa criança permaneça? Será que ela não tem um vínculo já tão forte, tão estabelecido que vai ser muito difícil? Bom, a questão é que depende. Bom, mas o que acontece, gente? A recomendação do MEC, a recomendação das secretarias de educação, pelo menos aqui no nosso estado, aqui em Goiás, tem sido que essa criança, ela vá para a próxima turma, que ela vá com a sua turma de origem, que ela acompanhe o seu agrupamento de acordo com a sua idade. Essa tem sido a recomendação. Não é recomendado pela Secretaria de Educação, inclusive nos momentos de fazer fiscalização nas escolas, isso tem sido olhado, pelo menos aqui no nosso estado. Você pode compartilhar, inclusive, comigo, como que tem sido aí no seu estado, tá? Conta pra mim, conta aqui pra gente, como que tem sido. Quando as suas secretarias vão fazer fiscalização, elas de fato têm olhado se as crianças com algum tipo de necessidade especial, as crianças de inclusão ou as crianças com atraso no desenvolvimento, se essas crianças estão com o seu agrupamento de acordo com a sua idade, né? Nós não podemos ter uma criança de 7 anos na educação infantil. E, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu tenho uma criança com atraso no desenvolvimento, seja essa criança autista, seja essa criança com síndrome de Down, essa criança com algum tipo de atraso, o que eu quero que ela tenha como espelho? Os comportamentos esperados dos seus pares de mesma idade, ou eu quero que ela tenha como espelho os comportamentos de crianças mais novas que ela? Se eu tenho uma criança que não tem problemas de imitação, como uma criança com TDAH, uma criança com síndrome de Down, que via de regra não tem esses problemas de imitação, como as crianças autistas têm, que elas não imitam, essa é uma habilidade que a gente precisa ensinar, o que acontece? Ela vai começar a imitar comportamentos de crianças mais novas. Se eu tiver uma criança autista que já imita, o que essa criança vai acabar fazendo? Ela vai imitar comportamentos de crianças mais novas. Isso não é o que eu quero. Eu quero que ela tenha como exemplo, eu quero que ela tenha como modelo os comportamentos de crianças da sua idade. Por isso é importante que ela conviva, que ela tenha como espelho as crianças de mesma idade. Então, respeitadas as particularidades de cada caso, como eu disse, como eu comecei esse vídeo dizendo, eu sou uma grande defensora que a criança permaneça no seu agrupamento de mesma faixa etária, que não se retenha a criança, tá? Que não retenha ela, que ela repita de ano, tá? Mas como que a gente vai fazer isso, Michele? Poxa, a demanda de conteúdo, ela vai só aumentando, vai ficando uma coisa acumulativa. Se ela já não sabia contar até 10, como é que ela vai contar até 50? De 2 em 2 ainda. Como é que a gente vai fazer? Gente, nós vamos fazer o quê? Adaptação de material. Plano de ensino individualizado para a criança. Isso é o que vai dar condições a ela de estar nessa sala com o seu mesmo agrupamento, mas que ela não esteja lá só para socializar, que ela não esteja lá só por estar. Então tem algumas coisinhas
que a gente precisa fazer, que a gente vai deixar esse cenário mais agradável, mais adequado para ela, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, estamos em que mês? Novembro, bom, eu tô gravando esse vídeo, hoje é novembro, eu não sei quando você vai assistir, mas nós estamos chegando no final do ano. Ano que vem começa um novo ano letivo. O que a gente vai fazer em dezembro e janeiro, nós, equipe multidisciplinar? Nós, terapeutas dessa criança, o que nós vamos fazer? Tirar férias e viajar para Disney? Resposta errada. Nós vamos trabalhar no conteúdo do ano que vem dessa criança. Nós, eu e minha equipe, já estamos pensando, já estamos planejando as coisas do ano que vem. Vou dar um exemplo para vocês de dentro da minha casa. Meu filho, já comprei os livros do ano que vem. Ele sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental, para o primeiro aninho. Ele tem pré-requisito para ir para o ensino fundamental, se a gente for analisar do ponto de vista das crianças típicas? Ele tem o mesmo repertório das crianças típicas? Não, gente. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu tenho um filho autista de 6 anos. Faz 6 anos. Agora, dia 13 de dezembro. Galera, ele tem pré-requisito? Não. As crianças já estão escrevendo, ele não está escrevendo ainda. As crianças já estão fazendo um monte de coisas que, devido à sua condição de espectro autista, devido ao seu diagnóstico, aqui não tem jeito, gente, de eu falar, não vamos rotular a criança, taxar a criança. Gente, eu não estou falando no sentido negativo, pejorativo, só que eu estou apresentando fatos. A gente precisa pensar do ponto de vista prático, pragmático. Ele é autista. Ele não tem o pré-requisito dos seus pares de mesma idade, ele não tem o repertório comportamental, ele não sabe o que os coleguinhas sabem. Mas ele vai ficar na educação infantil por causa disso? Não, ele vai para o primeiro ano junto com os seus colegas. E o que nós, eu e minhas assistentes, quem trabalha comigo, vamos fazer? Já compramos os livros do ano que vem. Já vamos ter reunião sobre o ano que vem no mês de dezembro, para a gente discutir o que? O ano que vem. Para a gente já pensar no plano de ensino individualizado dele para o ano que vem. Como que a gente vai adaptar esse livro? Como que a gente vai adaptar esses conteúdos? O que nós vamos trabalhar nas férias já para fazer um intensivo para facilitar o ano que vem? Ah, quer dizer, Michele, que ele não vai ter férias, coitado, seu filho faz terapia 24 horas por dia. Não, não é isso, ele vai ter férias. Só que ele também vai ter um momento de manter a terapia no período de férias, isso faz parte da vida dele. Nós, enquanto pais, precisamos aceitar. Então aqui eu tô tendo uma conversa com vocês, ora como mãe, ora como profissional. Eu não sei como dividir isso às vezes, né? Mas, enfim, faz parte de quem eu sou. Então, gente, olha, vocês têm que olhar cada caso, mas via de regra, como que a gente vai tornar essa inclusão na sala de aula de acordo com a turminha dessa criança possível? Fazendo adaptações. Nós não vamos cobrar dele as mesmas coisas que nós vamos cobrar dos meninos típicos. Nós não vamos passar aquele conteúdo da mesma forma que nós vamos passar para os meninos típicos. Nós vamos fazer adaptações de acordo com o próprio repertório da criança. Então, se eu precisar pegar lá o livro e só explorar imagens para ele poder nomear, para ele poder apontar, nós só vamos fazer isso. Ele não vai escrever se ele não tiver pré-requisito para isso. Se a escrita dele precisar ser por meio de tablet, precisar ser por meio de alfabeto móvel, ao invés de ser motora, será assim. Só que isso, gente, dá trabalho. Nós estamos em novembro, pensando no ano que vem já. Realmente, dá muito trabalho. Você ensinar da forma que não é muitas vezes a forma que uma criança típica aprende, é uma forma totalmente diferente. Você vai ter que fazer para uma criança um plano que é exclusivo dela, que para o coleguinha autista de mesma série, de mesma idade, não vai funcionar, porque tudo que você fez foi com base no repertório individual dela. Realmente, dá muito trabalho, mas é só desse jeito que funciona. A gente não tem outra alternativa.
Você vai tirar a criança da escola? Você vai deixar a criança na escola somente para ela socializar? Não, nós não vamos fazer isso. Então nós vamos o quê? Aprender a fazer isso. E eu quero compartilhar com vocês tudo que a gente vai estar fazendo para o meu filho. Eu quero compartilhar com vocês para que vocês possam aprender. Então a gente vai mostrar aí os bastidores do que a gente está fazendo. A gente vai contar um pouquinho aí. Ó, eu gosto de contar muita novidade lá no Stories do Instagram. Quem não tem Instagram, baixa, pelo amor de Deus, aprende a usar. Do Face, mas eu gosto de contar mais do Instagram, que eu adoro a galera do Instagram. Então, gente, olha, é dessa forma que a gente faz. Então, a gente já começa o planejamento antes. Por quê? Porque se eu deixar para fazer isso lá quando as aulas começarem, eu já vou estar... Que horas que eu vou fazer isso? Não vai dar tempo, porque todo esse material precisa ser preparado antes. Eu preciso saber como que ele está, o que ele já é capaz, o que é possível para ele. E, gente, uma coisa muito importante. A gente compara a criança com ela mesma. Sabia que as pesquisas em análise do comportamento, a gente usa um delineamento que chama intrasujeito. A gente compara o participante da pesquisa com ele mesmo. A gente não compara o João com o José, a Maria com a Joana. A gente compara a Maria com a Maria, o José com o José. Então, a gente faz a comparação da criança com ela mesma. Como ela estava em fevereiro de 2017, como ela está agora, em dezembro de 2017, em julho de 2017. Então, a gente faz a comparação da criança com ela mesma. O que ela tinha de habilidades antes? O que ela conseguiu agora? E é com base nessa comparação da criança com ela mesma, quando eu registro dados, sei mais ou menos quanto tempo a criança demora para aprender uma certa habilidade. Quais são os pontos que ela tem mais dificuldade? Então, é por meio disso que a gente faz todo o plano de ensino individualizado, a gente programa todo o ensino dessa criança e ela é inserida na sua classe com seus pares de mesma idade. As avaliações precisam ser adaptadas, porque senão vai ser muito injusto a gente cobrar dessa criança a mesma coisa que a gente cobra dos neurotípicos. O importante é sempre, lembre-se, em pesquisa a gente faz isso. Delineamento intrasujeito. Eu comparo o João com o próprio João, a Maria com a própria Maria, não o João com a Maria. Tá certo, pessoal? Então, ó, marquem os professores, coordenadores, diretores das escolas, vamos levar essas informações, curtam, compartilhem a sua experiência comigo. Eu vou adorar saber o que acontece aí na sua escola, aí com o seu filho, com seus pacientes. É assim que a gente começa a mudar as coisas e a mudar o mundo, tá certo? Um grande beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.